Queridos professores, professoras, superintendentes, pais e simuladores, é um prazer estar aqui com vocês hoje para gravar a pré-aula de número 3, que traz como título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Romanos 4, do 17 ao 22, um texto fantástico de Paulo, uma lição muito boa. Nós tivemos duas lições e essa lição, como sempre, o propósito desse trimestre, nós iniciarmos ele debaixo do jejum. Nós precisamos jejuar para a escola bíblica no Brasil. Muitas igrejas estão acabando com a escola bíblica. O nosso papel como professor é que ela seja totalmente expandida em diversos lugares. Espalhe lições, mande para os seus amigos, mande para o seu colega, porque o que nós temos como professor, a nossa principal base é falar a verdade. O que nós sabemos fazer é falar através da escola bíblica dominical. Então deixe Deus te usar nessa área, ok, querido? Quero iniciar, como sempre, mandando um grande abraço para as pessoas que curtem a nossa lição, as pessoas que compartilham a nossa lição, a todos os canais que estão conosco e principalmente aquelas pessoas que nos mandam escreve. Vou iniciar mandando um abraço para a Ilani Ferreira, em Rio Branco, Bugre, em Minas Gerais, a Cati Ferreira, meu amigo Reginaldo Silva, ao Mário Pires, meu grande amigo, a Beatriz Rufino Barbosa, deve ser parente minha, a Dailton Almeida, ao pessoal do Monte Santos, ao Daniel Toledo, ao pastor Jefferson Rodrigues, da Assembleia de Deus Ministério do Novo Cântico, lá em Calcaia, no Ceará. Grande abraço, meu querido. Ao Francisco Barbosa. Ao Francisco eu quero agradecer porque ele colocou a nossa lição no site dele, que é www.auxilioalmestre.com. Obrigado, que Deus possa te abençoar, meu amigo, ok? Como sempre, nós vamos ler tópico a tópico e nós vamos explicar tópico a tópico. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque essa lição é muito boa e ela tem muita coisa nova. Eu já havia gravado essa lição com o professor Pedro e com um professor novo, mas nós tivemos um problema aqui técnico aqui com os meninos da edição e houve um problema, então eu tenho que gravar de novo. Então eu queria que você prestasse bem atenção. A introdução diz: na lição de hoje estudaremos a doutrina bíblica da justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos, nos capítulos 3, 1 e 4, 25. Esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Para uma melhor compreensão deste tema tão relevante, a argumentação do apóstolo será dividida em três partes: a justificação manifestada, a justificação contestada, esse aqui é algo muito bom, preste atenção nisso aqui, a justificação exemplificada. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus, todas as suas promessas são frutos da sua graça para conosco. Nessa introdução, eu queria que você prestasse bem atenção em um texto fantástico que eu separei para os senhores, que nós precisamos ter muita atenção sobre o que é justificação. Nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje. Então entenda, Paulo toma por base aqui um texto de Gênesis, e Paulo estudou muito isso aqui, querido. Gênesis 15, versículo de número 6, olha o que diz Gênesis 15, versículo de número 6, diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse texto está falando sobre Abraão. Ele vai tomar por base também Gálatas 3, versículo 6, olha o que diz Gálatas 3, versículo 6, diz: considerai, pois, o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo ele utiliza os mesmos textos para falar sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto. Há um outro texto em Tiago 2, o versículo de número 23, isso mesmo, 23, ele fala o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Nós precisamos entender que o termo acreditou Abraão em Deus e foram contados por justiça, esse termo, aqui nesses textos, ele demonstra, e nos demais textos gregos que nós temos, ele demonstra a contabilidade. É interessante que todos os textos bíblicos, esse verbo, ele significa contabilidade, quer dizer, acreditar ou acertar na conta, significa a favor. É uma língua bem prática para você entender. Então expõe-se um contraste em relação ao exemplo de pagamento merecido que Abraão teria, que é Gênesis 15, o versículo de número 3. No versículo número 3, olha o que disse Abraão. Disse mais Abraão: a mim não concedeste a descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha que interessante, enquanto Abraão ele esperava um herdeiro entre os seus servos, preste bem atenção nisso aqui, Deus tinha uma promessa bem maior, algo bem maior para Abraão.
Agora é interessante que quando ele passa a crer em Deus, nasce o que nós chamamos então o ato de justiça de Adonai. Deus passa a acreditar, ou seja, a fazer um favor sobre Abraão. Isso é magnífico, é isso que você precisa anotar nessa introdução que você vai passar. Paulo vai trazer aqui um exemplo de que Abraão é o grande patriarca dos judeus. Então Paulo vai trazer Abraão como um exemplo, mostrando que não é preciso obras, mas é preciso fé. As obras de Abraão foram importantes? Foram, mas a fé veio primeiro que a obra. É isso que Paulo está falando, entendeu? Então entenda isso aqui, que Abraão para os judeus é o pai da fé, querido. Independente de que os judeus não creem em Jesus. Isso deve ficar claro. Então o que nós temos aqui, Paulo vai trazer então o exemplo de Abraão como patriarca de Israel, amado pelos judeus, que é muito interessante, como uma tese para a argumentação da justificação da fé. Nessa introdução, coloca para o seu aluno que Abraão agora é a tese de Paulo para a argumentação da fé. Ok? O tópico de número 1, querido, ele fala sobre a justificação manifestada. Um culpado que é inocente. Nesse tópico número 1, eu queria que você abrisse comigo Romanos, para que você entenda. Romanos 4, o versículo de número 7, é um texto que vai usar como base nesse capítulo, fala assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Preste atenção nesse texto. Cobrir é um término usado no Antigo Testamento com um significado de perdoar. Quando você vê o texto falar sobre cobrir, significa perdoar. Logo, esse texto que Paulo está falando assim, que os pecados estão sendo perdoados. Outra possível tradução que nós temos nesse texto, cujos pecados foram passados por cima. Isso aqui faz referência ao que nós tivemos no Egito. Romanos 3, 25, olha o que diz esse texto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses textos nos mostram que, assim como o povo ele foi liberto da mão de Faraó por Adonai, é uma tipificação daquele acontecimento do Êxodo. Lembra quando o povo passou sobre os umbrais o sangue do cordeiro? Então é a mesma tipificação. Nós gentios e todos os demais homens fomos cobertos pelo sangue de Adonai. A crucificação trouxe o ato da graça. E o ato da graça é o aspergir do sangue sobre todo homem que não merecia. Todos nós estávamos contaminados, mas ele se fez injusto para que nós fôssemos justos. Ok? Há algo interessante também, que para os judeus, nós gentios estávamos destinados à perdição. Isso deve ficar claro para a sua sala de aula. Então, nós enxergamos que estávamos todos caminhando rumo a um desfiladeiro, longe de Adonai, deixado por Adonai. É isso que o judeu diz. Mas eles se esqueceram, querido, que eles estavam também no mesmo rumo. E Paulo vai falar sobre isso. Por quê? Porque eles não cumpriam o que nós chamamos de mitzvah. Mitzvah no hebraico significa mandamento. O plural significa mitzvot, que é derivado de mitzvot. Mitzvot significa tetzavah, que significa comando. Logo, quando eles não cumpriam a promessa, quando eles não cumpriam os mandamentos, eles também estavam em pecado. Dentro do judaísmo, essa palavra ela se refere, mitzvah, ela se refere aos 613 mandamentos que eles tinham na lei judaica. E eles não cumpriam. Se para cumprir os 10 é difícil, imagina 613. Eu acho interessante que os 613 era o que eles tinham entre os povos. Adonai vem e faz 10, junta 3 com 1, 4 com 6, 10, faz 10. Jesus vem e passa por cima dos 10 e faz 1. Amarás o Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esse mandamento, você cumpriu todos os demais. E Jesus é magnífico, é o que nós chamamos de graça, ok? Então esse mitzvah, são os 600 mandamentos que eles tinham na Torá. Paulo tira da lei
o termo que é muito citado nesse tópico número 1, você vai ler isso aí, dikausain, que no original significa justiça. O conceito de justiça é expresso por dois vocábulos desse termo, dik e temes. O primeiro, dik, significa decisão judicial, o segundo, bom conselho. Isso nos inspira a decisão prudente. É por isso que a partir do século 6 a.C., começa a se divulgar a palavra dikausain, no século 6 depois de Cristo. Mas ela não tem aqui o sentido jurídico que hoje nós damos ao termo justiça. É interessante que dikausain significa propriamente um princípio universal de ordem harmônica. Esse fato é o que nós chamamos de norma e respeito. Ok, querido? Anote esse tópico número 1. Já o tópico de número 2, que fala sobre um prisioneiro que é libertado, fala assim, em Romanos 3, 24, Paulo usa o verbo grego apolitrósio para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. Entenda uma coisa, há um verbo, o termo hebraico chamado tzadik, e eu tenho todas as lições, vou colocar abaixo do vídeo para vocês levarem para a sala de aula e para vocês colocarem no quadro dos alunos. Esse verbo hebraico tzadik, ele no grego ele passa a se chamar dikaios. E é interessante que ele significa declarar justo. É o processo junto ao tribunal de Cristo que nos torna justo. Isso deve ficar claro. Ou seja, esse verbo nos mostra e nos faz enxergar que nós, quando aceitamos Jesus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. É como se o pecador fosse limpo, lavado, como não é verdade que ele é limpo e lavado. Onde há algo sobre isso na Bíblia, professor Elias? Vamos dar base bíblica. Romanos 5, o versículo de número 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança na glória de Deus. Olha que interessante o que Paulo diz. É como se nós estivéssemos nascidos naquele momento que nós aceitamos Jesus. Tudo fica para trás. Eis que tudo se fez novo. Ok, querido? Adonai agora envia o seu Filho para nos resgatar dos delitos do pecado. Ou seja, entende isso aqui? Jesus vem para nos redimir. Aí entra a palavra grega que diz a revista no tópico 2, apolitrósio. Apolitrósio significa redimir. Olha que interessante. Romanos 5:8 tem um texto magnífico que fala sobre isso. Diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que magnífico. Aí o versículo número 10, ele complementa dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a sua morte no seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Temos vida por causa de Jesus. Ok, querido? Não se esqueça disso. Eu quero até anunciar para vocês, nós estamos com a lição dos juvenis. Tem uma turminha muito boa, muito consagrada, meninos de Deus que estão gravando essas lições. Aproveite e espalhe esses vídeos, querido. Chama a juventude da sua igreja para ver. Eu vou, se possível, eu quero trazê-los na minha próxima lição de número 4 ou 5. Eu vou trazê-los para estarem comigo, nós debatemos a lição, para você ver o nível de que os meninos aqui da igreja estão. Querido, o exemplo de liderança ele nasce na igreja quando você vê as pessoas buscarem compromisso para com Deus. Não para aparecer, mas para que a vontade de Adonai seja feita. Ok, querido? O tópico de número 3 fala: o inocente que é culpado. Algo muito interessante nesse tópico. Por quê? Eu queria que você lesse o texto de Romanos 3, 25, que diz o seguinte, olha que interessante. Ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo, ele não usa mais o termo jurídico que ele está usando, mas ele traz aos judeus a mesma visão que eles sempre praticavam, que era o sacrifício. Paulo tira agora a visão jurídica e bota algo do cotidiano judeu. O que era o cotidiano judeu? O sacrifício. O que Paulo está nos mostrando? Paulo está nos mostrando e mostrando para os judeus que o animal inocente pagava com a vida, com sangue.
Agora ele mostra Yeshua pagando por todos os nossos pecados do mesmo jeito. Olha aqui, Paulo traz algo magnífico nesse tópico. Entra uma palavrinha chamada propiciação. Dentro desse tópico, o que é propiciação? Propiciação significa ação ou ritual com que procura agradar a uma divindade, uma força sobrenatural ou a natureza, etc. Para quê? Para que possa haver perdão ou favor sobre a sua vontade. Entenda aqui que a palavra hebraica caporet no original, ela significa propiciatório. Era o lugar onde era feita a propiciação. Entenda que propiciação significa apaziguar ou aplacar a ira de quem está virado. O homem entrava uma vez no Santo dos Santos e ele pegava o sangue do animal inocente e aspergia com incenso sobre o propiciatório. A fumaça subia e Adonai então descia para ter um encontro anual com o homem. Isso não existe mais por quê? Porque Deus agora rasgou o verbo e nos trouxe paz. Há um pouco tempo atrás, uma lição, até o trimestre passado, eu falei sobre 1948, que era o ano em que Jerusalém se tornou nação, e com certeza em 2018 teria um acontecimento muito grande sobre a nação judaica. Foi anunciado agora, recentemente, que em Jerusalém já está treinando sacerdotes para oferecer o holocausto. Foi feito, o candelabro foi elaborado de novo, a bacia foi elaborada de novo, o sacerdócio, o peito do sacerdote já foi feito, todas as roupas foram feitas, os levitas já estão sendo treinados, só falta o levantar do templo. E a Bíblia diz com evidência de quando o templo fosse levantado, Adonai pisaria sobre ele. Querido, nós temos que entender que está se cumprindo a promessa. Onde eu acho algo sobre o propiciatório? Êxodo 25, 17, querido. Êxodo 25, 17, há um mandamento quando se faz todos os utensílios, diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, olha que interessante, de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Esses querubins, eles tinham o dever de ser feitos com as asas para frente e os rostos encurvados, sempre em sinal de adoração, sempre em sinal de renúncia, sempre em sinal de que deveria se prostrar diante da santidade de Adonai. Ok, querido? O tópico de número 2 fala sobre, olha que interessante o tópico número 2. Ele está no título: a justificação contestada. E o subtópico diz: a justificação se opõe à salvação meritória. Nesse tópico, Paulo nos mostra que a diatribe que eu falei aqui, o que é diatribe? Discurso ou conversão filosófica, que Paulo usa muito nessa carta aos Romanos. Ele não só lhe trazia por segurança no falar, mas também pelo reconhecimento sobre os assuntos que ele iria abordar onde ele estava. Paulo estava indo para Roma, Paulo não tinha ido em Roma, Paulo nem chegou aí a Roma, mas ele usa nas cartas um contexto filosófico muito usado em Roma. Agora Paulo, ele mostra a firmeza e o conhecimento dos assuntos que ele iria abordar. Tanto ele conhecia sobre as obras da lei, como também ele conhecia agora sobre a graça. Por quê? Porque foi o meio em que o salvou e o fez discípulo de Jesus Cristo. Paulo tem os dois lados, querido. Assim como ele tinha dupla cidadania, agora ele tem lei, mas também tem graça. Isso é muito interessante. Apresente desse tópico. O grande problema de todo judeu, e isso aqui você deve entender nesse tópico, era que eles não entendiam que não havia mérito humano na justificação pela fé. Eles não entendiam, querido. Por que não havia um mérito humano na justificação pela fé? Porque todos nós somos iguais perante Adonai. Qual é a igualdade? Todos nós somos pecadores. E nós precisamos entender que o manifestar da graça veio através de Yeshua. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 3, o versículo de número 28. Olha o que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É isso que Paulo está apresentando. Jesus como Salvador de todos, não só de um. Jesus como merecedor da glória de todos, não só de um povo. É essa a tese que Paulo está falando. Aí eu uso um termo muito claro
claro aqui nesse texto de Paulo, que ele pergunta assim, onde está a jactância? O que é jactância? É a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, vaidade, orgulho. Como tinha nessa época, querido? Como tinha essa manifestação? É por isso que Paulo diz, onde há jactância? Ou seja, onde há vaidade? Onde há orgulho? Na lei? Na fé? De maneira nenhuma. Paulo fala que isso não pertence aos cristãos. Isso não pode pertencer ao povo de Deus. Ele diz, 3,27 diz, onde pois há jactância? Foi de todo excluída? Olha, ele diz, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A arrogância, a vaidade, ela acaba quando eu me esvazio e enxergo em Jesus que Ele é perfeito e que Ele é o único capaz de nos redimir. Para o judeu isso é impossível acontecer, querido. É por isso que Paulo pergunta onde há jactância. Não na lei, mas na fé. Ela deixa de existir na fé. Por quê? Porque todo cerimonial cai por terra e nós enxergamos agora em Jesus o centro de toda adoração. Isso é magnífico, querido, muito bom. Já o tópico de número 2, esse tópico, ele diz, a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo, querido, ele desenvolve, no tema justificação, ele vai desenvolver que ela é a todos, não só para um grupo, eu acabei de falar isso aqui, e ele conclui dizendo que os verdadeiros descendentes de Abraão são todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por que Paulo fala isso? O que Paulo está querendo dizer é que no início façamos, quando Adonai diz, Jesus também estava presente, o Espírito Santo estava presente, plural. Então Paulo aborda dizendo que os descendentes de Abraão são todos aqueles que têm fé em Jesus, porque Abraão teve fé. Abraão, quando diz sai da tua parentela, ele teve fé primeiro do que a lei, primeiro do que as obras. E ele teve fé em sair para a terra que ele não conhecia. Olha que interessante. Então não existe aqui descendentes de Abraão somente judeus, não. É todos que têm fé, sejam judeus ou sejam gentios. Paulo tira o exclusivismo aqui e abre a visão dos judeus, mostrando que a graça ela é manifestada desde Abraão. Logo, não podemos anular a lei, querido. Isso deve ficar claro. Jesus não anulou a lei. Por quê? Porque ele cumpriu a lei num todo. Nós precisamos entender que tanto a lei como a fé são manifestações da graça de Adonai. Onde eu acho algo sobre isso na Bíblia, querido? As pessoas perguntam em base bíblica, eu vou dar para vocês. Romanos 4, no versículo número 13, ele diz, não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e assim mediante a justiça da fé? Ele complementa, pois, se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa? Porque a lei suscita a ira, mas onde há lei, também há transgressões. Essa é a razão por que provém a fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Olha que maravilha! Olha. Aí ele complementa dizendo assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Chamou Abraão de quem não existia. Deus é o único que tira o homem no lugar de quem não existe e coloca onde existe. Foi assim comigo, foi assim com você. Você acha que está ocupando um lugar na sala foi porque você é bom? Não, querido. Foi pela misericórdia e graça de Adonai. Não é pelos meus méritos humanos que eu ocupo uma cadeira na igreja. E ainda que fosse pelos meus méritos humanos, miserável homem que sou, se eu pensar dessa forma. Aquele que só tem teologia, mas não tem unção, ele não é ninguém. Primeiro busquemos a unção, para depois a teologia. Primeiro busquemos a experiência para com Deus, para depois lecionarmos. De nada adianta você ser cheio de teologia, mas você não tem unção.
vai dar com burros na água, como diz o ditado. Então entenda isso aqui, ok, querido? Eu acho interessante que Paulo vai expor, aqui nesse tópico número 3 e número 2, ele fala sobre, não há dúvidas de que Paulo tinha em mente o Shema judaico. O que é o Shema judaico? O Shema judaico, querido, ele em hebraico, ele significa ouça Israel, ou ouve Israel. Eles são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui a profissão de fé central do judaísmo. Toda criança judia, ela inicia as primeiras palavras aprendendo o Shema. O Shema é de extrema importância, porque ele garante a posteridade de toda a nação de que Adonai é um único Deus, de que só deve adorar Adonai. É tão interessante quando nós vemos o Shema, para que nós entendamos, Deuteronômios fala algo muito profundo sobre isso. Nós precisamos entender esse texto para que haja um complemento de toda a cadeia temática, o porquê Paulo aborda o Shema. O Shema, ele é a profissão de fé central do judaísmo. É isso que tem que dar passado. Então o Shema, ele diz, ele coloca os dois dedos sobre a testa e fecha os outros dois dedos, polegar e analar, que significa família e coração, ele coloca sobre os olhos e ele fala parte alta, a parte que ele clama a Israel, e parte baixa quando ele fala Adonai. O dedo na mente é para que ele concentre dizendo que ele é o único Deus. Então ele vai dizer, ele vai fechar o olho e dizer Shema Israel, significa ouve Israel. Aí ele complementa dizendo Adonai Elenehu, Adonai Hashem, Vervatá et Adonai Elenehu, Yetzavá, Bikol Leveshitá, Yelochav, Indi e Bikol Merdeshevá. Aí ele conclui dizendo Vaimrim Redevahim Yelahe, Asher Anohi Metzavahá, Ayom En Levadehi. O que ele está dizendo? Ele está citando Devarim, ele está dizendo ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí ele diz amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que interessante. Isso é para as crianças. Aí ele diz, tu as inculcarás ao teu filho, e delas farás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Fixar sobre os braços nós chamamos de tefilim. Tefilim é uma caixinha que pega sobre o braço, dá 7 voltas, para que o judeu levasse ao murmúrio da lamentação, e ele tira uma colinha para ele citar essas palavras. Também sobre a testas, é o que ele diz aqui, inculcarás sobre teu filho, inculcarás sobre a cabeça, entre os olhos, puxava-se a caixinha debaixo do chapéu, e ele então fala o que nós chamamos de Shema. Ok, querido? É algo magnífico, que somente os judeus seguem até a data de hoje. No tópico número 3 dessa lição, ele fala algo muito profundo sobre a justificação se opõe a antinomismo. Querido, a palavra antinomismo ou antinomionismo é algo muito profundo. Por quê? Ela vem de duas palavras gregas, anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Sendo assim, antinomionismo significa contra a lei. Teologicamente, nós precisamos entender que antinomionismo é a crença de que não há lei moral que Deus espera dos cristãos que obedeçam. Isso é interessante porque eles falavam que Paulo estava pregando antinomionismo, dizendo que Paulo era contra a lei. Mas quando nós deparamos com Romanos 13, nós vamos ver Paulo dizer inúmeras coisas sobre a lei. Como Paulo era contra a lei, se Paulo, no Romanos 13, ele inicia o Romanos 13 dizendo, olha que interessante, olha o que diz Romanos 13, ele diz, todo homem seja sujeito à autoridade superiores, ele não especifica, ele só superiores. Aí ele fala, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo, antinomionista, falando para obedecer à lei. Olha que interessante, as autoridades. Vamos entender isso aqui. Então a tese de Paulo, apresentada em Romanos, de maneira nenhuma ela vai ser antinomionista. De maneira nenhuma. Por quê? Porque ela deixa bem claro que não há anulação da lei pela fé. De maneira nenhuma. Ele nos confirma
de que a lei é uma confirmação da fé. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 3, o versículo de número 31, olha o que Paulo faz, olha o que Paulo diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. E ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por quê? Quando eu tenho fé, eu confirmo a lei em Jesus. Por que eu confirmo a lei? Que paratese é essa? Que loucura é essa eu confirmar a lei através da fé? Querido, para mim ter fé, primeiro eu preciso conhecer a lei. E para mim ter lei, eu preciso ter fé. Vou te dar um exemplo. Eu creio, olha o que eu vou falar em sala de aula, Eu creio ainda na justiça brasileira. É ter fé. Nessa atualidade que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo isso, que eu creio em Jesus, eu preciso ter lei. E qual é a lei? De que ele foi transgredido pela lei humana. Mas, no entanto, não abriu a boca. Profundo demais, querido. Muito profundo. Anote-se para você levar para a sala de aula. No tópico número 3, ele vai abordar um tema muito interessante, que ele vai falar sobre a justificação exemplificada. Olha que interessante. Abraão, circuncisão e a justificação. Diz na seção de Romanos 4, de 1 a 8, o apóstolo Paulo toma exemplo do patriarca Abraão para fazer um contraste entre justificação pela fé e pelas obras. Neste tópico, querido, nós nos deparamos e todos nós indagamos Paulo sobre o fato de Abraão ser justificado pelas obras. Por quê? É isso que é a pergunta. É essa pergunta que você vai passar. Por que nós indagamos Paulo? Abraão justificado pelas obras? Mas por quê? Nós precisamos entender que para o costume judaico, Abraão ele se circuncidou. E quando ele se circuncida também o seu filho e todos os seus criados. Logo, ele estaria obedecendo a lei. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 17, do 23 ao 24, fala sobre isso. Gênesis 17, acho bem rapidinho para você ver. Gênesis 17, olha o que diz o texto. Gênesis 17, 23 e 24. Diz assim: tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os seus compradores, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a tua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Olha que interessante. Então nós precisamos entender que Paulo ele responde dizendo que não era pela lei. Olha que interessante, por quê? Porque a lei ela só viria a ser exigida 4 séculos depois. O que Abraão estava fazendo foi um pacto de aliança com Adonai. Era um pacto de aliança. O maior ato de Abraão não foi circuncidar-se. De maneira nenhuma. O maior ato de Abraão foi crer em Adonai antes de qualquer lei. Por quê? Ele estava nos mostrando que a fé é mais importante do que a lei. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 12, querido. O versículo de número 12, do 1 ao 4. É um texto que todo mundo conhece, mas eu vou ler um pedacinho para você entender. Gênesis 12, versículo de número diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: será a tua casa, será a tua terra, o teu parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é lei ou é fé? É fé, querido. É fé. Abraão creu sem ver. Pegou toda a sua parentela, todo o seu gado, todos os seus pertences e foi para outra terra que o Senhor ainda iria mostrar. Então, é fé. Tem uma música que diz assim: parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo para viver de fé, sem preocupar como vai se manter. Tem horas que não dá para acreditar quando, como, nem para onde vai. Mas se foi Deus quem mandou ir, desarma a tenda, deixa tudo e vai. Abraão largou tudo, querido. Então nós precisamos ter fé. Hoje, na atualidade, são poucos os pastores que têm fé. Tem mais visão do que fé. Se você fala assim, precisando de alguém para mandar para o campo missionário, quanto eu vou ganhar?
onde eu vou morar? Essa é a questão. Então, a visão de Abraão é: eu não me preocupo com o que eu vou ter, eu apenas creio. Porque quando eu creio, eu enxergo espiritualmente. Ainda que minha visão humana seja pequena, a minha visão espiritual é aguçada, é como de lince. E nós vamos ver isso lá na frente, quando Abraão diz para Ló: Ló, escolha um lugar e vá para um lado que eu vou para outro. Ló escolhe as campinas verdes de Sodoma. Abraão vai para um vale seco. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que você está passando na sala de aula. Talvez as pessoas te abandonaram, te deixaram sozinho, esqueceram dos seus projetos e não estão te ajudando em nada. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, quando Ele tem promessa, Ele faz florescer o deserto, porque Ele é Deus. Você não precisa se preocupar com quem vai te ajudar, com quem vai fazer, porque o superintendente não está te vendo, porque o pastor não está te vendo, porque o cocô do cavalo do bandido não está te vendo. Querido, não se preocupa com isso. Quando Deus levanta alguém, quando Deus chama, Ele cumpre, porque a promessa é dele, querido. É isso que nós temos que nos preocupar. Você acha que é fácil para mim aqui gravando sozinho? Não, não. Eu amo estar com a bancada, mas a promessa foi feita. Nós tivemos problemas, e os problemas existem para que nós possamos crescer. Quando Adonai quer fazer um prédio de 10 andares, Ele vai utilizar base para 10. Agora, quando Ele quer fazer um prédio de 100 andares, vai doer, mas vai sair um prédio de 100 andares. Ele é Deus, querido. Amém, querido? O tópico de número 2 fala: Abraão, promessa e justificação. Diz na Aliança Branca, Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Entenda uma coisa: o fato de Abraão obedecer a Deus antes da existência da lei nos mostra que a maior lei está no coração do homem. Por que no coração do homem? Porque o próprio Deus foi quem implantou essa lei quando Ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. Quando nós ouvimos a sua voz, entendemos que nós o servimos por amor, este amor que nós temos implantado em nós, ele é incondicional. Ele nos leva a viver as promessas, ainda que nós não a vimos. Ainda que nós não a vejamos, nós já vivemos. Querido, eu desfruto tanta coisa para o meu futuro. Eu vejo os jovens trabalhando na igreja e eu não sei se é um olhar de pastor, se é um olhar visionário de um homem de Deus, mas eu vejo tanta promessa para os jovens quando eles estão no caminho de Deus. Tanta promessa. E é interessante que você vê a promessa ser quebrada por Satanás inúmeras vezes. Satanás fica dançando com alguns jovens da igreja, com algumas mulheres da igreja, com alguns homens da igreja. Permaneça. Eu não sei o que está acontecendo no seu ministério, mas Deus vai te dizer que é momento de você ficar na sala, não é momento de você sair, querido. Quem tem promessa em Deus não morre, não desiste, não. Tem a fé de Abraão. Gênesis 22, o versículo de número 5. Olha que interessante. Olha o que diz esse texto. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe quem está falando isso aqui? Abraão, quando foi oferecer Isaac como holocausto. Ele diz: eu e o rapaz iremos, e quando adorarmos, nós voltaremos. Olha que fé, querido. Se fosse eu estava chorando, descabelando, eu estava correndo para voltar para trás, para oferecer meu filho no facão. Então entenda, ele já tinha a visão de que ele, Isaac, voltaria. E ainda que se Isaac morresse, Adonai ressuscitaria novamente. E eu acho interessante que há um paralelo, para você que é pregador e gosta disso aqui, e nunca estudou isso aqui, há um paralelo entre Isaac e Yeshua. Por quê? Isaac leva a lenha. E quem leva a lenha mais tarde? Jesus na cruz do Calvário. A lenha para o sacrifício que Isaac levou foi a mesma lenha que Jesus foi pendurado. Então há uma comparação que nós podemos fazer sobre Isaac carregando o sacrifício, Isaac carregando a lenha para fazer o holocausto e Jesus carregando o madeiro para ser pregado. O mesmo holocausto, ovelha muda ao matador. Ok, querido? No tópico de número 3, ele fala: Abraão, ressurreição e justificação. Na teologia de Paulo, em Romanos 4, 18 e 25, há um paralelismo entre fé de Abraão e fé do cristão. Entenda uma coisa: nesse tópico há uma promessa, e o que nós precisamos entender é, ainda que
tu se desfaleça, ainda que tu tenha se desfalecido, Deus, Ele é o mesmo, capaz de trazer de volta o que os olhos humanos não viram. E o que aos olhos humanos não tem solução. Por quê? A fé, querido, ela é o que se espera, não o que se vê. O que se vê não é fé, é visão. Visão é humana, agora a fé é espiritual. Quantas pessoas têm andado somente por visão e não têm andado por fé? Quer que os seus projetos alavanquem, sejam bênçãos no reino de Deus? Tenha fé. Ah, mas eu não estou vendo, minha sala tem 3 pessoas. Não importa, dê aula como se fosse para 1000. Ah, minhas lições, eu até falar uma coisa que eu estava chateado, eu fiquei magoado com uma coisa, me ligaram pedindo para publicar as lições da EBP, qual o nome? Impulsionar as lições da EBP, para mim ter 20 mil acessos. O que eu quero com 20 mil acessos, querido? Tem colegas meus, pastores famosos de São Paulo, que pagam para ter acesso à lição. Vai tomar vergonha na cara, não beber sabão. É uma vergonha. Você não está fazendo nada para você ter visão humana, não, querido. Nós estamos aqui para trabalhar. E ainda temos alunos que ainda perto tempo assistindo um cara desse. Eu fui assistir uma lição de um rapaz, 12 mil, 15 mil acessos. Eu falei, que vergonha. Ele ainda paga para ser proporcionário. Querido, nós não pagamos nada, pelo contrário, nós não temos dinheiro. Se alguém quiser mandar para nós damos um beijo e agradecemos a Deus por isso. Agora, as pessoas estão invertendo os valores das coisas, querendo ser o primeiro em todas as coisas. Para com isso, querido. Adore a Deus da simplicidade. Deus se agrada das coisas simples. Faz, posta, coloca aí. Quem entender que é do reino de Deus vai perdurar. Não precisa pagar nada para isso não, querido. Não preocupe com sua sala não, que toma conta dela é a Adonai. Os jovens que estão lá dentro, as senhoras, os homens que estão lá dentro, é o próprio Deus quem está cultivando, é Ele quem regra. O seu papel é estudar e apresentar o melhor para Ele. Ok? A conclusão diz, chegamos ao final de uma importante lição sobre a doutrina da justificação pela fé. Nessa lição aprendemos que Paulo recorreu à experiência do patriarca Abraão para argumentar contra a crença judaica que associava a aceitação das obras como garantia de justificação diante de Deus. Para Paulo, isso não poderia ser verdade, já que o velho patriarca não possuía mérito algum quando recebeu as promessas de Deus. As bênçãos recebidas por ele, assim como as da nova aliança, decorrem exclusivamente da graça de Deus em resposta à fé. Fé, querido, não visão. Nós vivemos por fé. Excelente aula para você e até a 4ª aula. Que Deus te abençoe. Grande abraço a todos os professores e professoras. Parabéns por mais uma aula.